Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte e eu sou especialista em ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida todos os dias. E esse é o objetivo desse conteúdo. Aqui eu trago o meu ponto de vista, baseado em tudo que eu aprendi na vida, aliado ao estilo de vida que adotei para mim. Provoco o seu pensamento crítico com o intuito de fazer você refletir se está satisfeito com o seu estilo de vida ou se precisa mudar alguma coisa. O que você vai fazer para mudar? O que precisa é de sua inteira responsabilidade. Existem diversas formas para você fazer isso acontecer, principalmente porque depende de onde você está e o que você busca de resultado. Não acredite em mim, não saia aplicando tudo que eu disser ou ensinar, principalmente se isso for de encontro com a sua cultura, hábitos ou estado de saúde atual. Vá pesquisar e consulte o seu médico de confiança. E se achar confortável, já dê o seu like e, se não for inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Assim você me dá uma baita força. Agora, se esse conteúdo fizer alguma diferença para você, compartilhe com seus amigos para ajudar outras pessoas também, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos então ao conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre força de vontade, né? A força da sua vontade, é como está no título. Os meus conteúdos, como eu digo na abertura, é para fazer você refletir mesmo se está tudo ok na sua vida ou se precisa de algum ajuste em alguma área. Você tem que mudar só se você quiser mesmo. Ninguém tem que fazer absolutamente nada. Tudo é escolha. E é claro que nós temos normas na sociedade e de alguns agrupamentos na nossa vida que é melhor nós seguirmos, né? Respeitarmos isso. Mas nós não temos que seguir. Se você não quiser, você não tem que fazer absolutamente nada. Contudo, você vai sofrer as consequências disso, né? Isso tudo é escolha. Imagina que nem quando a pessoa precisa mudar para conquistar a sua saúde de volta ou evitar a morte prematura, a pessoa muda se ela não quiser. Quantas pessoas conhecemos com doenças adquiridas por conta de seus hábitos? Acredita mesmo que basta força de vontade? É isso que nós vamos falar hoje. A força de vontade todos temos. Não é um privilégio de alguém especial, como aquela pessoa que resolveu fazer exercícios e ficar em forma. Não é privilégio de alguém que estudou e passou em concurso que sempre quis. Não é privilégio de alguém que tem uma vida saudável. Não é privilégio de alguém que resolveu ter uma formação acadêmica invejável. Perceba que tudo isso que eu disse, a pessoa resolveu fazer. Mas se todos têm essa tal de força de vontade, o que diferencia uma pessoa que faz de a outra que tem vontade apenas de fazer? Qual que é o seu diferencial? Mas só observamos essa tal força de vontade quando alguém que tem um estilo de vida invejável e usamos a tal desculpa, né? Eu não tenho mesmo essa força de vontade que você tem para fazer o necessário para ter os resultados que você tem. É só desculpa, né? Pura desculpa. Vamos então avaliar estes quesitos para uma mudança sustentável do estilo de vida. O conteúdo de hoje que eu quero trazer para você é um pouco da minha história. Vou trazer alguns detalhes que, no fundo, são aquele flerte que eu tive com esse conhecimento, que apenas observando a partir do meu olhar de hoje, mais maduro, observando toda essa história passada, olhando de fora da caixinha, sem aquele envolvimento emocional de quando eu passei pelo que eu passei, é possível nós tirarmos algum aprendizado daí. Olha, eu vou me expor aqui bastante. Não é fácil fazer isso. Ninguém precisa fazer esse tipo de exposição. Mas eu vou fazer com o intuito de trazer essa provocação para você mesmo, tá? Eu nunca fui uma pessoa com força de vontade para quase nada, até meus 25 anos aproximadamente. E aí o que mudou? Eu era uma pessoa extremamente preguiçosa, né? Eu acredito que ainda sou bastante, mas é melhor levantar e fazer o que tem que ser feito do que ficar empurrando com a barriga. Eu costumo dizer que o tempo vai passar de qualquer forma, você fazendo ou não, e você pode aproveitar esse tempo para desenvolver alguma habilidade.
Aos 14 anos, eu saí para estudar fora da minha cidade. Eram 500 quilômetros que separavam da minha família. Eu tive vontade de desistir? Todos os dias eu tive vontade de desistir. E o que me fez continuar? Eu sabia que era preguiçoso demais para não ter uma formação. Hoje, eu toco violão relativamente bem. Eu costumo dizer que eu toco até melhor que os piores. Fácil, né? Eu não tenho vergonha de tocar em churrascos, piqueniques, bares. Se eu precisar me apresentar para uma plateia, eu faço. Inclusive, já fiz isso muitas vezes. Mas nem sonhava que praticar o que eu queria fazer era algum tipo de disciplina ou algum sofrimento. Eu ganhei meu primeiro violão, eu tinha 1 ano e meio. Eu aprendi a escrever nesse violão. Óbvio que eu não aprendi a tocar nele naquela idade, né? Eu rabiscava o meu violão. Eu fui aprender a tocá-lo bem mais tarde, né? Eu vivia arrastando aquele instrumento pela casa e escrevendo no seu tampo. Eu tinha 5 aninhos, uma criancinha de 5 aninhos. Um primo foi passar 6 meses em casa para fazer um cursinho para o vestibular. Ele sabia tocar muito bem. E aí ele pegou o violão, trocou o encordoamento, deu um trato no violão, afinou. E aí ele me ensinou 3 acordes. Com esses 3 acordes que eu aprendi a tocar uma música. Era só essa música. Esses acordes eram muito simples, era o Ré, o Lá e o Mi. E por conta dessa simplicidade, pelaquela descoberta, pelo prazer e por conta da idade que eu tinha, sei lá, eu repetia umas 100 vezes por dia aquela mesma música. Eu não fazia qualquer questão de mudar a música. E eu fui ficando muito bom naquela música. Eu fui criando calos, eu fui criando aquela habilidade para trocar os acordes, até que meu primo passou no vestibular e saiu de casa. O problema de tudo isso é que o violão desafinou e eu não sabia afiná-lo. E eu fui aprender a afinar o violão só uns 4 anos depois, né? Mas aos 7 anos, a minha mãe conseguiu uma bolsa no conservatório da minha cidade. E para eu aprender a tocar violão de verdade, era isso que ela queria, né? E enquanto ela conversava com a professora, elas me deixaram à vontade. Eu fui para um piano que tinha lá numa sala e fui tocar alguma coisa. Eu sentei ao piano e toquei. Eu tinha 2 tias, né, que tinham pianos em casa e sabia onde era o dó, eu arranhava algumas musiquinhas, né? Eu fiz essa besteira e me exibi lá ali no conservatório. A professora, ela se encantou de tal forma que nos convenceu que eu tinha que estudar piano. Não era o que eu queria, mas fui empurrando com a barriga. Eu queria mesmo era tocar violão e fazia questão de chegar mais cedo no conservatório para as aulas, né? Para eu pegar um violão que tinha ali disponível para brincar um pouquinho. O violão era muito melhor do que o que eu tinha em casa. A minha mãe, ela fazia de tudo que estava ao seu alcance para mim e para os meus irmãos, né? Eu fazia não, ela faz até hoje. E eu não tinha piano em casa. O que minha mãe fez? Na penteadeira dela, ela desenhou um teclado de piano. Para eu praticar, né? Eu tinha que praticar em algum lugar. Eu não tinha condições de estar sempre lá no conservatório para treinar. Era longe, relativamente longe. E eu não tinha um piano em casa, então eu treinava onde dava. Eu tinha ali a penteadeira da minha mãe para tocar ali o piano. Mas não era mesmo o que eu queria, né? Chegou aos 9 anos, eu acabei desistindo daquilo tudo. Não era isso que eu queria. Eu até cheguei a tocar para a plateia em 2 audições públicas, né, no teatro lá da minha cidade. A primeira vez foi uma catástrofe. Eu errei, saí do palco chorando. Mesmo tendo ali uma partitura na minha frente, eu errei. Eu me equivoquei, pulei a linha, sei lá. E quando eu errei, eu não sabia lidar com aquele sentimento, com aquela emoção. E eu saí chorando, enfim, acabei que não fui até o final. A segunda vez, eu toquei até que bem, eu estava indo bem, eu já tinha me aprimorado, eu tinha passado 1 ano, né, de treinamento, só que chegou num ponto que eu errei de novo, mesmo tendo a partitura ali na minha frente outra vez, só que eu não me passei por rogado, retornei ao início, que era e de boa, só a professora percebeu, né, e era só eu ter feito isso da primeira vez, mas eu voltei ao início e continuei tocando. E toquei até o final muito bem, foi aplaudido, recebi uma medalha de bronze, não fui o melhor, obviamente, mas para mim
eu tinha cumprido um objetivo de ir até o final daquilo que eu precisava fazer, que era a apresentação, era aquela audição. E eu tocava relativamente bem o piano, mas eu não gostava daquela obrigação de ter que estudar teoria musical, história da música, tocar música que eu não conhecia ou simplesmente que eu não gostava. Eu queria tocar, né, músicas populares, as músicas que eu escutava no rádio, era isso que eu queria. Nesse mesmo período, a minha mãe assinava uma revistinha infantil de cultura geral. Eu não me lembro o nome direito, eu tenho aí em alguma caixa guardada, dessas caixas que a gente tem, que a gente nunca abre, né? E eu devo ter aí talvez algum exemplar, mas eu tinha sempre uma música, nessa revistinha, sempre tinha uma música infantil cifrada ainda para tocar violão. Ela ensinava mesmo a tocar violão, era muito legal. Mas como eu já sabia utilizar as mãos para tocar o violão, já tinha uma certa habilidade, já tinha feito calo na mão, já tinha força para fazer os acordes, era relativamente simples, era só ler, aprender aquela cifra que eu não sabia, né? Eu não sabia as cifras menores, eu não sabia as outras notas, e eu fui aprendendo ali com aquela revistinha, né? Eu passava horas, diariamente, passava horas junto com o violão tentando tirar aquelas músicas das revistas. Até hoje eu sou condicionado a tocar tudo que eu toco lendo as cifras em algum lugar. Hoje eu uso, sei lá, o computador, o celular, o tablet, mas a revistinha foi o berço onde tudo começou, né? Eu nunca me preocupei em aprender a tocar de verdade mesmo, né? Porque uma pessoa que toca, que conhece muita coisa sobre a música, toca de improviso, aprende a música ali de ouvido, tal, né? Mas eu toco relativamente bem. Eu tenho um certo ouvido, pelo menos, para não fazer besteira. Veja que eu não considerei isso como disciplina, pois foi lúdico. Eu gostava, eu simplesmente tocava todos os dias, muitas horas. O que era disciplina para mim, tá? Disciplina para mim era tocar piano, era ter que ir para a escola todos os dias. Eu não tinha qualquer obrigação em tocar violão, e por isso, para mim, era gostoso. Muitos já me disseram que eu tenho dom. Dom, uma ova, né? Eu me dediquei muitos anos e eu gosto de tocar violão. Pronto, né? É isso. Tudo que você faz com amor, com dedicação, você também vai longe. E você deve ser especialista em alguma coisa. Não posso dizer que eu sou especialista em tocar violão, mas eu não passo vergonha. Aos 12 anos, eu fui conversar com um cara que tocava violão na igreja, que eu frequentava. Eu gostava muito do estilo que ele tocava. Eu achava que ele tocava muito bem. Ele era irmão de um amigo que estudava na mesma sala que eu. E aí, conversando com ele, ele me disse que ele aprendeu a tocar por revistinhas que ele comprava nas bancas de jornal. Eu nem sabia que tinha essas revistinhas. Ele aprendeu basicamente sozinho. Aí ele via as pessoas que tocavam, pegava uma dica aqui, uma ali e tal. E aí ele foi me ensinar algumas coisas que ele sabia, né? A gente se reunia algumas vezes, passávamos horas tocando violão. E aí ele me ensinou como dedilhar, me ensinou um pouco de harmonia. Até hoje eu não sei direito o que é essa tal de harmonia, mas eu sei o que dói no ouvido. Então eu não vou para lá, eu vou para o que traz essa harmonia nos nossos sentidos, né? E aí eu saí de casa aos 14 anos para estudar. Na minha bagagem, o que eu tinha? Um monte de revistinhas e o meu violão. Eu acredito que tenha tocado mais violão do que eu estudei na vida, eu não tenho dúvida. Bem, e aos 18 anos eu fui para o mercado de trabalho e tive a sorte de iniciar a minha carreira em uma multinacional japonesa. Eu viajava muito instalando centrais telefônicas de grande porte para as operadoras. Aí eu fui crescendo dentro da empresa até que eu fui promovido para trabalhar no suporte à implantação, onde eu não precisava mais viajar. E nessa época, eu não tinha lá muita disciplina com o tal do dinheiro, né? O que eu ganhava não era suficiente para o que eu gastava, óbvio. Claro que isso não acontece com você. Só aconteceu comigo em toda a história da humanidade. Que eu tinha realmente, que era muito meu, eu tinha uma personalidade, para dizer o mínimo, difícil. Eu era arrogante, eu tinha o nariz empinado e eu não baixava a crista para nada. Se eu acreditasse que eu estivesse certo, eu não pensava duas vezes para confrontar quem quer que fosse, né? Eu não tinha papas na língua.
E aí um dia eu estava no trabalho e observei que as pessoas trabalhavam de cabeça baixa, submissas. E aquilo acontecendo na minha vida, né? Faltando dinheiro para tudo. Eu não sabia o que eu podia fazer para melhorar meu estilo de vida, né? E o que eu fazia? Eu reclamava. E aí então eu comecei a reclamar com esse meu colega que estava ali na minha frente. E eu reclamava de tudo, principalmente do meu salário. Eu reclamava que o chefe não me dava a valorização adequada, que eu não era observado dentro da empresa. Enfim, cara, eu estava recebendo minhas promoções, eu estava tudo certo, só que eu era muito imediatista. Então, eu comecei a reclamar com esse meu colega que sentava ali na minha frente. Ele virou para mim e falou assim, seriamente, eu não aguento mais você reclamar tanto. Eu não entendo por que você está reclamando tanto. E ali eu aprendi minha primeira lição. Reclamar incomoda as pessoas, incomoda muito. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só que ele não só reclamou. O que ele fez? Ele se prontificou a me ajudar. Ele falou, eu quero te ajudar a entender o seu financeiro, a te ajudar a sair desse caos que você acha que você está. Então eu quero saber primeiro o quanto você ganha. Eu falei, não, esse é muito particular. Aí ele disse, cara, eu ganho o dobro do que você no mínimo. Ele era engenheiro, eu era técnico. Eu falei, tá bom, então eu ganho tanto. Depois ele perguntou assim, e você gasta no quê? Eu falei, não, aí também é muito particular, né? Ele falou assim, cara, eu quero te ajudar. Eu não vou sair por aí falando no que você gasta, né? Aí começamos a relacionar tudo que eu gastava. Sobrou dinheiro. Eu tinha um carro quitado, morava de aluguel, meus gastos eram pequenos, eu não tinha no que gastar dinheiro. Gastava ali com roupa, com alimentação e tal, mas era só. De vez em quando uma viagem, né, o combustível para ir trabalhar, mas sobrava dinheiro. Se fosse nos dias de hoje, talvez não sobrasse só por conta do combustível, mas na época sobrava. E a gente foi relacionando, meu saldo estava positivo. E então ele me trouxe um desafio. Ele falou o seguinte, você vai observar tudo o que você gasta por um mês, todos os dias, e vai anotar numa planilha. Vai pegar um caderninho lá, um diário mesmo, e vai anotar tudo que você gasta por um mês. E depois você me traz. O saldo disso vai ser um planejamento que nós vamos montar em comum para você sair desse caos financeiro que você se encontra. Eu tinha saldo positivo teoricamente ali, quando eu conversei com ele, e depois, o simples fato de eu observar no que eu estava gastando, porque eu tinha que anotar no diário, eu não gastava com besteira. E aí aquele mês foi um saldo positivo. E eu levei para ele. Ele falou, tá vendo? Você tem um saldo positivo. Então daqui para frente o que você vai fazer? Você vai se livrar de contas desnecessárias. Isso daqui é importante para você? Ah, é. Então isso aqui, nem tanto. Isso aí é para o futuro e tal. Tira isso agora. Não é o momento. Você tem um passivo para resolver com o banco. Depois que você resolver isso, aí sim, nós pensamos em aumentar patrimônio, em fazer poupança, mas não é o momento, você está fazendo tudo errado. E aí eu entendi aquilo. E ele falou o seguinte, eu quero te dar um presente, é seu aniversário, está aqui um livro. Leia esse livro o mais rápido possível, que aí você vai entender melhor tudo isso que eu estou falando. Eu devorei aquele livro em alguns dias. Era o livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, de Laí Ribeiro. Um livro fininho, um livro muito legal de ler e entender que a responsabilidade por toda decisão que você tomar ou deixar de tomar é só sua. E você está onde você está justamente por conta dessas decisões, não é culpa de ninguém. Não é culpa do país onde você vive, não é culpa de nenhum presidente ou por conta de alguma organização internacional. Não. A responsabilidade é só sua, ninguém tem culpa. Você decidiu estar onde você está hoje. Pode acontecer alguns percalços no caminho? Pode te dar uma rasteira? Pode, mas é sua responsabilidade levantar, chacoalhar a poeira e dar a volta por cima. Não tem outra coisa. E enquanto eu fazia isso, eu procurava maneiras de ganhar um pouco mais de dinheiro. E nesse momento eu já estava um pouco mais estável, eu já estava controlando as minhas contas, né? Eu já tinha saldo positivo. Então, como eu entendi como é que o mecanismo funcionava daquilo,
eu resolvi alugar um apartamento menor para morar sozinho e eu economizava mais do que dividindo um apartamento maior, numa região mais nobre, obviamente, né? Mas aí eu resolvi mudar para esse apartamento menor e economizava uma grana. E esse apartamento era do lado de um shopping. Eu ia de vez em quando nesse shopping ali para fazer um jantar no final de semana, não dava para comer no shopping todos os dias. E um dia eu estava ali comendo na praça de alimentação e eu vi que tinha um músico tocando violão ao vivo. Aí eu fui falar com a administração do shopping. Aí eles fizeram um teste comigo, me viram que eu tinha condições de tocar violão, me aprovaram e pediram a documentação. Aí falaram assim, olha, para você tocar aqui no shopping, você precisa de ter a tal da carteirinha da Ordem dos Músicos. Eu nem sabia que tinha a Ordem dos Músicos, né? E aí eu fui providenciar isso, fui atrás, tal, e acabei sendo contratado pelo shopping no final das contas, por uma semana e tocar por 4 horas por dia. Eu ganhava mais por hora tocando violão, que era uma coisa que eu gostava, do que empregado da multinacional. Mas pensa, era um trabalho muito pesado. Talvez um trabalho mais pesado do que ir todo dia ficar ali no escritório com ar-condicionado, né? Um músico que toca em bares e shoppings, ele toca muitas horas por dia. Não acredite que aquilo ali é uma coisa simples. É trabalho, né? É um trabalho bastante pesado. Se essa pessoa ficar afônica, ela não vai poder tocar e não tocando, ela não vai ganhar. Se acontecer qualquer coisa com ela, se ela não tocar, se tiver uma dor de barriga, ela não ganha. É injusto? Não sei se é injusto. A vida é assim, né? No final das contas, eu gostei demais da experiência, mas de boa não era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu aprendi que se eu quisesse ganhar mais, eu teria que fazer por onde. E eu acabei fazendo com essa experiência, né? E reclamar definitivamente não era o caminho. Então, eu vi que tinha condições de eu ganhar mais fazendo um trabalho extra, mas para mim era pesado, né? Ter que ter aquela obrigação de algo que eu gostava tanto que eu faria até de graça. Teve um episódio que foi bastante interessante. Eu tinha lá, né? Foi mais ou menos nessa época, logo depois do shopping, eu já tinha lá meus 25 anos. Eu resolvi fazer um curso de teatro, um curso de verão. Era um curso de 2 meses, se eu não estou errado, 2 ou 3 meses. E eu fui procurar a trupe do Oswaldo Montenegro, do artista Oswaldo Montenegro, né? Ele tinha uma trupe em São Paulo e ele morava no Rio de Janeiro. Nunca tinha visto o Oswaldo Montenegro na minha vida, né? Nunca tinha ido num show dele, mas eu gostava, admirava muito o trabalho dele. E eu fui estudar ali, tinha o irmão dele, tinha algumas outras pessoas, uns artistas. E essa aproximação para fazer esse curso, eu só descobri porque eu fui assistir a uma peça deles e vi que tinha ali no mural do teatro vagas para inscrição para esse curso de verão. Eu falei, puxa, fazer um curso de teatro parece ser interessante, eu podia quebrar aquela timidez que eu tinha de falar em público, né? De lidar com as pessoas, eu poderia ser uma pessoa mais autoconfiante se eu fizesse teatro, né? Imagina, você se expõe para algumas centenas de pessoas numa peça. Eu falei, mas o meu intuito não era ser artista, não. Meu intuito era só fazer o curso para aprimorar na minha carreira profissional. Era para isso que eu queria. Imagina se eu conseguisse me apresentar em público, eu consigo falar com meia dúzia de pessoas que são executivos de uma multinacional. É fato, né? É muito mais fácil. E me inscrevi nesse tal curso e fui fazendo. Era uma vez por semana, nos finais de semana eu ia para o treinamento, fazia tudo que era pedido, a gente foi aprendendo algumas técnicas, foi bem interessante. E de vez em quando eu levava o violão, tocava ali com as pessoas, tal. Um dia eu estava ali no trabalho, era, sei lá, umas 3 da tarde, assim, mais ou menos, aí liga para mim a secretária do curso e falou para mim, Vilmar, você não vai aparecer por aqui hoje? Eu falei, não tinha nada programado para eu ir para aí, né? Mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, tem o teste que vai ser feito com o Oswaldo Montenegro. Tem um teste, uma audição. Se você passar, você pode integrar a trupe dos Menestréis. Eu falei, será? Não sei se
Não sei se eu tenho essa competência toda. Ela falou, Vilmar, me pediram para te ligar e ninguém entendeu por que você não está aqui. Eu falei, opa, alguém viu alguma coisa em mim que eu não sabia, então eu vou lá. Então eu vou lá. Acabou meu expediente e fui para lá. Quando eu cheguei lá no teatro, o Teatro Dias Gomes, no saguão ali esse teatro ele fica dentro de uma área comercial de um condomínio. E eu entrei no saguão, na frente das lojas, parecia um circo. Tinha pessoas andando de monociclo, tinha pessoas com malabares, tinha pessoas cantarolando, grupos cantando a capela, bailarina. Eu falei, parece um bastidor de um circo, né? Que é isso que está acontecendo? Eu fui lá me inscrever e tal. Ela falou, olha, é só você fazer um teste, um pré-teste, para ver se você tem as competências básicas, e se você passar, depois você vai fazer o teste com o Oswaldo. Mas o teatro estava empinhocado de gente, tinha centenas de artistas. Eu falei, cara, que legal isso aqui, né? Mas enfim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu fui e fiz. Fiz o teste, era um teste de ritmo, e aí eu fiz todo o teste e tal, de vez em quando eu errava, de vez em quando eu acertava, mas eram coisas corriqueiras que a gente já tinha aprendido nas técnicas do teatro. Falaram assim, ó, as pessoas que passaram desse grupo foram e o Vilmar. Falaram, que legal, passei. Agora vocês vão nos encontrar em determinado horário, tal. Falei, dá tempo de eu ir para casa, comer alguma coisa e, quem sabe, convidar um amigo para vir aqui, né? Me ajudar a estar junto, né? Ser testemunha, né? Sei lá. E aí eu fui para casa, tomei um banho lá, comi alguma coisa, troquei de roupa. Peguei um amigo que morava comigo e falei, vamos comigo lá, que vai ser legal. Vamos. Sentamos, estava o Oswaldo Montenegro ali na frente, no palco, e ele chamando as pessoas em ordem alfabética. Vilmar é com V, né? O Vilmarzinho ia ficar lá por último, né? E cada um que se apresentava era impressionante de ver a qualidade musical daquelas pessoas. Tinha pessoas muito boas. Tinha pessoas ruins? Tinha, mas eram poucas pessoas que eram ruins, porque aquelas pessoas que já não tinham habilidade básica de passar pelo teste de ritmo, né? Quem que não passa num teste de ritmo? Que absurdo. E já era passada das 10 da noite, já o Oswaldo chama o Vilmarzinho lá com a letra V, né? Um dos últimos. Aí eu levanto, tô todo exposto. As pessoas olhando para mim. Eu tô no meio do teatro. E aí o Oswaldo vira para mim e fala assim, Vilmar, de boa, eu não entendi o que você está fazendo aqui. Eu gelei completamente. Ele falou assim, cara, você não conseguiu passar no teste de ritmo. Eu era uma das pessoas que não conseguia. Mas eu também fiquei assustado. Eu falei, então não sei por que me chamaram. Ele falou assim, se te chamar é porque você tem alguma habilidade. Ou você dança, ou você canta, ou você toca algum instrumento, alguma coisa você faz para que eles tenham te colocado na lista. Não é possível, porque você errou tudo que estava ali no teste de ritmo. Cara, imagina a vergonha que eu não estava na frente de todo mundo, eu de pé. E aí eu respondi para ele, eu falei, Oswaldo, eu toco um violão de rua, né? Eu toco um violão moleque, né? Eu não sou um músico, eu toco violão. Aí ele falou, deve ser isso. Arruma um violão e toca. Eu falei, eu não posso pegar um da banda? Ele falou, da banda ninguém rela nesse instrumento. Então arruma um violão. Um maluco lá atrás falou, eu tenho aqui um violão, eu te empresto e você toca nesse violão. Era um violão lindo, né? Um Takamine e tal. Eu peguei o violão, afinei o violão, o Oswaldo falou, enquanto você vai afinando, eu vou chamando as outras pessoas. E foi chamando. E eu deixei de prestar atenção naquele pessoal, já era um dos últimos. Até que ele chamou o último e depois ele me chamou. Ele falou, agora toca pra gente. Só que ele já estava, imagina, a paciência dele já estava esgotada, né? Ele escutou centenas de pessoas cantando músicas. Teve um momento que ele falou assim, eu não aguento mais ouvir as minhas músicas, cantem músicas de outros compositores, por favor, eu já estou assim, cansado. Ele já estava estressado, você via que ele estava perdendo a paciência já, com muitos detalhes. Eu falei, tá bom, eu era o último, ele estava lá, sem nenhuma disposição para me escutar, né? Ele falou, mais um.
e estava fazendo as anotações dele e tal, de cabeça baixa. Eu também não percebi isso que eu vou relatar agora, porque quem me contou foi o meu amigo que eu tinha levado comigo. Ele estava de cabeça baixa, eu também, de costas para o público. Ele estava de frente e eu, quem estava se apresentando, ficava sempre de costas para o público, sentava à frente, na primeira fila. Estava ali na primeira fila, peguei o violão e comecei a tocar. Toquei uma música Tupiniquins, e é uma música bastante desconhecida, assim, não é? Mas é uma música gostosa, é uma música que eu me sinto confortável com ela. Eu resolvi tocar essa música. Eu estava tocando, aí ele parou de escrever e ficou prestando atenção. Ele gostou do que ouviu. E depois eu terminei, todo mundo aplaudiu, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: cara, eu gostei demais, e eu gostei dessa música, de quem que é? Eu falei: eu não tenho ideia. Eu escutei essa música uma vez num programa de televisão, eu gravei e me esforcei para tirar essa música, eu não tenho ideia de quem seja. E alguém lá de trás falou assim: essa música é de fulano de tal, tal. Ele perguntou para mim, como é que ele tá? Eu falei: sei lá, não sabia nem que era dele. Eu não sei quem é esse compositor, né? Não conhecia. E era um compositor relativamente famoso, mas eu não tinha essa aproximação, não conhecia os outros trabalhos dele, né? Enfim, ele gostou e foi falando a lista dos aprovados e chegou no meu nome e ele falou: Vilmar, você está aprovado, seja bem-vindo à trupe e depois a gente vai conversar melhor. E ele explicou mais ou menos como é que ia funcionar, né? Os ensaios, quando que ia ser todas as quartas-feiras à tarde. Eu falei: opa, quarta-feira à tarde? Eu trabalho, né? Não dá para eu participar disso. Como é que eu vou fugir quarta-feira à tarde para participar de ensaio de teatro, né? Não fazia sentido. Ele deu um intervalo antes de testar o pessoal que ia dançar ou fazer algum tipo de encenação. Cheguei para ele e falei: Oswaldo, cara, foi um prazer muito grande te conhecer. Eu gostei demais de ter passado por esse processo. Só que, infelizmente, eu não tenho condições. Eu trabalho, eu vivo do meu trabalho. Eu não tenho condições de parar de trabalhar para participar do ensaio de teatro às quartas à tarde. Não faz sentido para mim. Aí ele falou: ué, mas se você não está disposto a fazer isso, por que você passou por tudo isso? Aí eu falei: olha, se eu passei com você, eu sei que eu não vou passar vergonha tocando nos botecos, tocando em piquenique, tocando em churrasco, tocando para os meus amigos. Eu posso continuar fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer. Ele me cumprimentou, gostou da minha resposta. Ele falou: é um tonto, né? Não vai querer participar de uma coisa que já está construída. Me deu 2 ingressos para assistir alguns ensaios, assim, gostei, ingressos para assistir outras peças. E a gente se despediu e nunca mais cruzei com Oswaldo Montenegro. Você vê que depois disso, aconteceu em alguns momentos de eu participar de algumas bandas, de eu compor algumas bandas. A maioria delas nunca saíam da garagem, né? Isso acontecia antes, aconteceu depois desse episódio e tal. Mas aconteceu de uma que ela já tinha uma trilha, eles já... tinham bares que eles tinham contato, que eles já tocavam com uma certa frequência. Eu gostei da proposta deles, né? O problema é que eles gostavam muito, eles amavam muito Beatles. Era basicamente isso que a gente tocava. Eles não eram muito ligados a Rolling Stones, não. O negócio deles era Beatles, né? Mas enfim, nós fazíamos alguns shows em bares e o líder da banda até que ganhava um pouquinho mais de dinheiro aí do que a gente ganhava muito pouquinho. Ele ganhava metade e a gente dividia o resto. Tinha vezes que a gente passava a noite tocando e ganhava R$10. A vantagem é que a gente podia comer o que a gente quisesse no bar, que a gente podia beber o que a gente quisesse, mas de boa não valia a pena. Não era aquilo que eu queria fazer. Todos nós já trabalhávamos, inclusive o líder da banda. Não era o nosso sustento. Só que o líder da banda, além disso, ele vendia seus livros de poesia. O cara era um escritor, então ele ganhava um dinheirinho ali divulgando o trabalho dele. Só que ele tinha um trabalho durante o dia, né?
Eu nem sei se a banda ainda existe hoje, se esse camarada toca, se esse líder da banda ainda se apresenta, né? Mas não era aquilo que eu queria fazer mesmo, desistir de novo. E o que eu queria fazer mesmo era talvez levar uma carreira solo, aquela coisa sem muito compromisso, né? Com ninguém. Era um compromisso comigo. Acabei me apresentando em alguns shows públicos gratuitos, né? Acabei fazendo esses shows, participei de festivais, ganhei alguns, perdi alguns, mas não era mesmo aquilo que eu queria fazer da vida, nem mesmo aquela tal da carreira solo. Então eu percebi, só depois dos 25 anos, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas para isso eu precisaria de muita dedicação, de verdade mesmo, né? Eu precisaria colocar disciplina, misturar com um pouco de força de vontade e realizar aquilo que eu tivesse objetivo. Eu precisava ter um objetivo final. Porque se eu não tivesse objetivo, eu ia de vez em quando tocar violão ali, e de vez em quando ia arrumar um outro emprego ali. Eu não era esse tipo de vida que eu queria levar. Eu precisaria ter alguma coisa enraizado. Um propósito da sua vida, às vezes, não cai no seu colo, simplesmente. Tem gente que parece que já nasceu sabendo, né? Até que um dia, isso ficou ainda mais evidente quando eu descobri o significado do meu nome. Eu nunca gostei muito do meu nome. Como é que deram o meu nome, né? Meus pais decidiram o meu nome em um sorteio quando eu nasci. Sim, um sorteio. Não tinha uma razão de ser, não foi em homenagem a alguém, não tinha um significado evidente. Eu recebi o nome de um sorteio. Na época, o pessoal vendia umas caixinhas azuis para meninos e rosa para as meninas em bancas de jornais. E os pais pegavam e sorteavam o primeiro nome que saísse, iria ser o nome do rebento ali, né? E sortearam Vilmar. Poderia ser João, todo mundo chama João. Não, chamaram Vilmar. Quem que chamava Vilmar? Eu passei anos odiando meu nome, porque eu não conhecia ninguém que tinha esse mesmo nome, né? Uma vez, numa novela, eu assistia novela nessa época ainda, eu vi que tinha uma mulher durona mesmo, uma mulher que era guerreira. Aquela mulher era invejável, ela fazia tudo que ela queria naquela novela. Ela era paraquedista, a mulher voava, enfim, a mulher era fera. E ela também se chamava Vilmar. E eu descobri que o meu nome era unissex. Eu fiquei curioso em conhecer a origem do nome, né? Quando eu fui buscar a origem do meu nome, eu descobri a etimologia. Não é que as coisas mudaram simplesmente, as coisas parecem que se encaixaram. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu estava passando, essa tal da disciplina que eu precisava colocar alguma coisa, essa força de vontade que eu precisava colocar em alguma coisa para realizar essa coisa, fazia parte do meu nome e eu não tinha ideia. Talvez isso fizesse parte do inconsciente coletivo e talvez por isso que eu persistia no que eu fazia, não nas coisas que eu não queria, mas sim nas coisas que me trazia pelo menos alguma base sólida, como ganhar o salário todo mês, né? Eu não desistia do emprego, simplesmente. Eu comecei a ter um pouco mais de consciência das coisas que aconteciam à minha volta. A origem do meu nome, ele vem do teutônico germânico, que significa, que era originalmente Vilamar. Vilamar. E significa célebre pela vontade. Hoje eu conheço outras pessoas com esse mesmo nome e eu sou extremamente orgulhoso do meu. A minha esposa, ela costuma traduzir o meu nome como vulgo teimoso. Célebre pela vontade, teimoso, é aquela linha tênue entre as duas coisas. Será que o que você está fazendo, o que você está martelando, insistindo em fazer, é só teimosia ou faz parte do seu caminho para o seu objetivo final? Se tem um objetivo final, claro, é só persistir mesmo. Mas se você está teimando e não está tendo resultado, talvez seja a hora de você dar a volta. De repente é só dar a volta e você seguir o caminho adiante. Ou desistir daquilo que você está teimando, se aquilo não vai te trazer resultado. Hoje as pessoas me reconhecem por esse aspecto, né? Não da teimosia, mas sim
pelo fato de fazer as coisas acontecer, célebre pela vontade. E aí, quando eu coloco algo na cabeça, eu vou lá, experimento, vou pesquisar as consequências, eu aplico em mim essas determinações e vou até o fim. Se aquilo estiver alinhado com o meu objetivo, eu não desisto. Porque eu experimento. Se aquilo for para mim, eu continuo. Se aquilo não for para mim, eu não me passo por rogado, eu desisto logo, eu saio fora. Aquilo não tem a ver com o meu propósito, né? O que eu vou ficar fazendo com aquilo? Eu passei 3 anos, por exemplo, tomando banho gelado todos os dias pela manhã. Mas para que você fez isso? E eu vou precisar fazer isso também? Lógico que não. Lógico que não é para você fazer isso também. Tem benefícios? É questionável, né? Cada pessoa tem aí seus poréns, né? Tem principalmente a questão de saúde. Então, se você resolve tomar banho gelado porque está ouvindo alguém falando que tomar banho gelado faz bem, procure seu médico antes. Não saia tomando banho gelado. Às vezes você tem alguma condição fisiológica que não te permita tomar esse banho gelado. Então, tome cuidado, tá? Mas para mim, foi bom, tá? Trouxe resultados. Foi legal? Não, tinha dia que era extremamente desafiante. Eu moro em Curitiba e tem dias que está fazendo, a temperatura é negativa. Eu falei, puxa vida, eu vou tomar banho mesmo assim. Mesmo quando está quente em Curitiba, não é agradável tomar banho gelado. Tá? Mas para mim foi bom, trouxe resultados, tá? Tinha mais disposição pela manhã, eu tinha mesmo. Eu estava pronto para o que viesse. Eu estava com aquela disposição para qualquer coisa que acontecesse logo cedo, eu já estava preparado para reagir. Eu não fiquei doente nesse período, não que eu me lembre, tá? Se eu peguei foi alguma gripe muito rápida e algum resfriado, mas nada provocado por esse banho gelado todos os dias. E eu não tive mesmo, não fiquei doente. Para falar a verdade, desde que eu parei de tomar banho gelado, também eu não fiquei doente, então não dá para saber se foi resultado desses 3 anos tomando banho gelado todos os dias. Para ajudar, no último ano eu resolvi parar de tomar café. Mas para quê? É tão bom, né, tomar café? Simplesmente eu parei porque eu quis. Eu falei, o que eu posso parar que não me faz diferença nenhuma se eu parar, né? O que eu gosto de fazer, eu vou parar para testar a minha vontade, a minha força de vontade. Eu parei de tomar café. Não tomo até hoje, tem 3 anos isso, já não tomo mais café. De novo, 3 anos, será que está na hora de voltar? Estou me questionando, né? Mas não. Trouxe benefícios? Claro, eu gosto demais de café, tá? Só que, como eu não tomo mais aquela quantidade de café que eu tomava antes, eu não estou me intoxicando, então eu fiz um detox no meu organismo, tá? Antes eu tomava uma quantidade absurda de café. Dá vontade de tomar café? Cara, eu nem penso a respeito, porque se eu parar para pensar, vai dar à vontade. Né? Eu passei anos da minha vida tomando café, né? Agora, eu acho que eu vou continuar por mais algum tempo. Eu não como carnes de nenhum ser vivo. Eu não bebo álcool. Somente nesses 2 quesitos eu já economizei uma grana absurda. Se é que você busca algum benefício, tem aí o benefício do bolso. Para você ter uma ideia, quando eu resolvi sair da empresa onde eu trabalhava para ficar com a minha família, foi quando a minha filha nasceu, para dedicar mais tempo para minha família, estar mais presente durante o crescimento da minha filha, estar aqui quando minha esposa precisasse, eu tinha uma reserva que duraria pelo menos 1 ano. Eu falei, 1 ano é tranquilo, aí a minha filha já vai estar mais espertinha, talvez já esteja andando, eu volto para o mercado de trabalho. Eu resolvi tirar um período sabático. Eu tirei um período sabático muito curto, porque eu já tinha uma empresa, eu continuei tocando essa empresa, mas era aqui mesmo, do lado de casa. E no final das contas, essa reserva durou por 3 anos. 3 anos. Claro que não foi só pelo simples fato de eu não frequentar com tanta disciplina o bar, ou beber e comer da forma como eu comia antes. Obviamente que não tem nada a ver com alimentação com carne ou sem carne. Mas eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. E como eu tinha mudado, não fazia sentido eu sair para bares e meus amigos bebendo e eu não beber, então eu evitava. Como eu não estava bebendo, eu queria parar de beber, né?
O fato de eu não ir a esses locais me trazia uma consciência, porque em casa eu não bebia. Comecei a fazer exercício também. Eu corria de 3 a 4 vezes por semana. Quando eu comecei, eu mal conseguia andar, né? Um amigo falou assim, Vilmar, começa a subir de escadas. Eu não conseguia subir um lance de escada sem parar para descansar, imagina. Aí até que eu comecei a correr. Quando eu conquistei a incrível marca de 500 metros correndo, sem parar, 500 metros, né? Dá um quarteirão e meio, 2 quarteirões, eu fiquei tão eufórico que eu caí. Eu ralei a cara, as mãos, o joelho, eu caí de cara no chão, né? Mas eu sabia que eu poderia correr o quanto eu quisesse se eu persistisse um pouco mais. Eu tenho um grande amigo que nessa época nós estávamos estudando essa possibilidade de montarmos juntos ali uma empresa. E o que acabamos fazendo, que era essa empresa que eu tinha quando eu resolvi sair lá da multinacional onde eu trabalhava. E para nós nos reunirmos ali, para discutirmos como é que ia ser, o que nós iríamos fazer ali por uma hora, sem sacrificarmos o tempo com as nossas famílias ou com os amigos, com as coisas que a gente já tinha que fazer, esse meu amigo resolveu me acompanhar nas corridas. Pensa que no começo, somente ele falava. Porque enquanto ele caminhava ao meu lado, eu correndo, ele caminhava, eu corria muito devagar, eu não conseguia respirar direito, que dirá falar. Então só ele falava. Aí eu só concordava com a cabeça e quando eu parava o treinamento da corrida, aí sim a gente conversava um pouco ali e tal, mas já estava na hora da gente se despedir. O tempo foi passando. Eu fui me aprimorando no meu condicionamento físico, né, na corrida. Eu fui melhorando mesmo. Eu já respirava muito bem, eu mal ficava cansado. E esse meu amigo começou a ter realmente uma companhia para as corridas, e principalmente para a nossa reunião, pois aí eu conseguia falar e correr ao mesmo tempo. No meu ápice de corrida, eu estava correndo 45 quilômetros por semana. Eu corria 1 hora 3 vezes por semana e 1 hora e meia no final de semana. 1 hora eu corria 10 quilômetros, então era o meu pace aí, para quem entende um pouco de corrida, era de 6 minutos, era interessante. Os corredores mesmo fazem abaixo de 5, mas não era a minha intenção. Minha intenção era um condicionamento físico. Eu até que eu conquistei realmente o que eu queria, né? Eu resolvi um punhado de problemas de saúde. Obviamente não foi só com a corrida, tá? Eu tive acompanhamento médico, nutricional, eu já praticava o meu estilo de vida hoje com o The Rose Method. Graças ao The Rose Method, se eu não tivesse praticado no primeiro ano, eu não teria condições de começar a correr, né? Mal andar. Então, o primeiro ano foi crucial para eu dar uma baixada de bola, diminuir um pouco de peso, conhecer outras possibilidades de alimentação, para que aí sim as coisas começassem. Foi depois de um ano só que eu fui me inscrever no clube de corrida. Eu fui conquistando essas coisas, né? Eu resolvi esses problemas de saúde que foram adquiridos por conta de anos de força de vontade em viver um estilo de vida que, para mim, era prejudicial. Com toda a disciplina do mundo que eu tinha, era muito prejudicial. Eu parei de correr por conta da idade e aí eu resolvi caminhar. Tá? Se não fosse a questão da idade, talvez eu não tivesse parado de correr. Porque a gente acaba aprendendo a conhecer melhor o nosso corpo, a ouvir o nosso corpo. Eu senti que estava na hora de reduzir o ritmo, estava começando a prejudicar as minhas articulações. E a recuperação, quando você é jovem, é excelente. Agora, na minha idade, é melhor tomar certas precauções. Afinal, eu quero viver por muito tempo e quero estar saudável. Quase todos os problemas que eu tinha nessa época tinha a ver com a minha forma física. Eu estava totalmente fora de forma. E quando eu emagreci, foram 30 quilos, isso mudou completamente, né? E eu emagreci porque eu mudei os meus hábitos. Eu modifiquei a forma como eu me alimentava. E quando eu mudei tudo isso, eu recebi alta do medicamento que eu tomava. Eu tomava esses medicamentos para prolongar a minha vida. A minha cardiologista falou, você não precisa mais tomar esses remédios. Eu não parei por conta, entenda isso.
Eu tenho muito mais disposição hoje do que quando eu tomava aquele monte de medicamento. Não tenha dúvida que remédio vai prolongar a sua vida, óbvio, né? Mas presta atenção no nome disso. É remédio, ele remedia. Ele não atende a causa. Alguns medicamentos realmente resolvem o teu problema, mas a maioria deles elimina o sintoma. É só colocar uma peneira em cima daquilo ali. Você está tampando o sol com a peneira, literalmente. O remédio não resolve. Se você quiser resolver alguma coisa na sua vida, você precisa tomar uma atitude e modificar os seus hábitos. São os seus hábitos, basicamente, que te trazem alguma doença adquirida. Mas e aí, eu posso tomar uma cervejinha? Hoje eu posso tomar o que eu quiser, né? Só que eu optei em não tomar mais aquelas que têm álcool. Eu posso comer uma carne? Posso também. Eu posso fazer o que eu quiser mesmo, posso comer o que eu quiser. Só que eu decidi não mais comer cadáveres. Foi uma opção minha. Você pode até pensar que isso é algum tipo de martírio ou sofrimento. Será? Tudo isso que acabou acontecendo acabou sendo um treinamento para mim, para testar a minha força de vontade, a minha determinação e principalmente meus objetivos de vida. Sofrimento foi o período que eu precisei fazer dieta sem sal para não piorar a minha pressão alta. Sofrimento foi quando eu não pude comer o que eu mais gostava para não desenvolver uma diabetes mais severa, que precisava de insulina. Eu já estava ali no limiar, já poderia ser considerado um diabético. Sofrimento mesmo era imaginar como seria a minha vida se eu não me cuidasse. Talvez eu estivesse hoje com diabetes adquirida e teria que privar os prazeres das comidas proibidas ou ter que ficar dependente de insulina para controlar ali as besteiras que eu estava comendo constantemente, né? E para sempre isso, até eu desligar o disjuntor. A minha filha teria presenciado seu pai bêbado constantemente, como a minha esposa presenciou por muitos anos. E depois, eu sabia que eu precisaria chamar a atenção dela quando ela chegasse bêbada ou drogada em casa. Seria pura hipocrisia. Imaginava a minha família tendo de me socorrer às pressas para me levar a um hospital quando eu passasse mal por conta da pressão alta. E por conta desse estilo de vida, se eu não tivesse morrido ainda, eu teria recebido já uma cirurgia cardíaca, eu estaria fazendo fisioterapia por conta das isquemias que eu tivesse tido. Eu escolhi o que eu queria no meu futuro, sem olhar para o imediatismo do prazer instantâneo, né? Ficar olhando para isso não resolve. Essas escolhas que eu fiz na minha vida, entenda que foi por conta da preguiça que eu tinha de fugir ou lutar contra o sofrimento. E não porque eu sou melhor que ninguém, absolutamente não. Eu decidi. E eu tive muita orientação, tive muito acompanhamento para que isso acontecesse. E você precisa fazer tudo isso? Claro que não. São suas escolhas. É sua responsabilidade os objetivos que você tem na sua vida. Mas analise se tudo que você faz, aquilo que te dá aquele prazer imediato, está realmente lhe levando para o objetivo que você quer. Se estiver, está tudo certo. Não tem nada errado. Ninguém precisa mudar absolutamente nada. Ninguém mexe em time que está ganhando. E o que eu quero concluir com tudo isso que eu disse, com todas essas histórias que eu trouxe da minha vida, é que se você quer mudar alguma coisa, no quesito de mudança, ter força de vontade não é suficiente. Todas as pessoas têm força de vontade. Não é isso que te distingue da maioria. Todo mundo tem força de vontade. Mas nós temos que ter força de atitude, de persistência, de disciplina para conquistar uma mudança sustentável em nossas vidas, para atingir os objetivos que cada um decidir ter. Agora, não se iluda. Nada que cair no seu colo vai lhe trazer tanto prazer quanto conquistar algo por seus próprios méritos. Faça acontecer, pois só assim aprenderá a dar valor em qualquer coisa que adicionalmente vier a cair no seu colo. E aí, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma você me incentiva a continuar gerando esses conteúdos cada vez melhores. Eu tenho um propósito muito claro e espero contribuir para o seu. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Até!